Fala, povo lindo! Como é que vocês estão? Fala aí, galera! Viviane Rocha na parada. Direto de São Mateus para o YouTube. Vai pensando. Galera, quem não me conhece, vamos trabalhar aqui hoje técnica de vendas. Vamos falar de estatuto da pessoa com deficiência. Vamos falar um pouquinho também, né? Já que a gente está aqui de estratégia de estudos. Onde focar aí a sua força, a sua energia para estudar para o concurso, quais são as disciplinas que são mais importantes. Eu sempre gosto de começar minhas aulas explicando um pouquinho sobre o edital, e até se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ir perguntando aqui, beleza? Galera, tem aqui a Lisa, a Bianca, a Kate, o Eduardo, o Davi, Vanessinha, todos bem-vindos ao nosso aulão do Banco do Brasil aqui da Central de Concursos, tá? Todos muito bem-vindos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui no nosso chat para a gente poder tirar a dúvida de vocês, tá bom? Pessoal, eu vou apresentar alguns materiais aqui, tá bom? Vou projetar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Bom, a gente está falando de um concurso, tá? Que a prova é agora em abril, para escriturários. Tem vagas para tecnologia, agente de tecnologia, agente comercial. A nossa prova é em abril, tá? No dia 23 de abril. Então, anota aí na agenda, porque quando a gente for falar de planejamento de estudos, isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Vamos lá. Pessoal, essa é a prova do agente comercial. A prova inteira, objetiva, vale 100 pontos, tá? São 32 pontos e meio só aqui no conhecimentos básicos, tá ok? Então, o que engloba no conhecimentos básicos? 10 questões de português, valendo 1,5 cada questão, total 15 pontos. Língua inglesa, 5 questões valendo 1 ponto cada uma, 5 pontos. Matemática, 5 questões no valor de 1,5 cada uma, subtotalizando 7,5 pontos. E atualidades do mercado financeiro, 5 questões valendo 1 ponto cada uma, 5 pontos. Essa prova, 32 pontos e meio, o candidato tem que obter pelo menos 50% dos pontos. Nossa, gente, minha letra está muito feia aqui hoje. Não tem problema, não. 50% desses pontos, no mínimo. E aí vem a parte de conhecimento específico. Vale 67 pontos e meio. Incluirá as seguintes disciplinas. Matemática financeira, 5 questões valendo 1,5 pontos cada. Conhecimentos bancários, 10 questões, 1,5 cada, 15 pontos, 7,5 pontos. Informática, 15 questões, 1,5 cada, 22 pontos e meio. E a nossa matéria linda, maravilhosa, deixa eu arrumar. E a nossa matéria linda, maravilhosa, 22 pontos e meio. Então, nesses 65, quantos pontos eu também tenho que atingir? No mínimo 50%. Pessoal, não adianta. E no total da prova que vale 100, Vivi, também pelo menos 50%. Não adianta eu gabaritar o conhecimento específico 67,5 e só fazer 16 pontos, por exemplo, no básico. Eu vou ser eliminado do concurso. Outra coisa que não pode também, zerar em nenhuma. Vamos supor que você foi super bem, acertou tudo, gabaritou tudo. Em inglês, você não ganhou nenhum dos 5 pontos. Está eliminado do concurso. Né? Então, eu não posso zerar em nenhuma. Tem que fazer 50% no conhecimento básico, 50% no conhecimento específico, no mínimo, para não ser eliminado. E também no conjunto das provas, no mínimo 50%. Tá? Ademais, os nossos conteúdos de vendas e negociação, eles são divididos em alguns conteúdos. Então, a gente tem gestão de estratégia empresarial, segmentação do mercado e aprendizagem. Eu vou até colocar cada um de uma cor para você entender como que é a divisão aqui no curso da Central. Você que faz aula aqui na Central, ou você que está, vindo aqui para a Central de Concurso conhecer o nosso trabalho,
O curso, quando você for avaliar o seu rendimento nos 22 pontos e meio em venda e negociação, você tem que levar em consideração esses conteúdos dessa forma. Se você estuda sozinho, você vai estudar todo o conteúdo, está tudo certo. Agora, se você faz aula, você vai ter aulas com diversos professores desses conteúdos, conteúdo muito denso, conteúdo muito amplo, conteúdo muito legal. Não é na nossa matéria que você vai ter dificuldade, o conteúdo é bem show de bola, tá? Então, você precisa ver. Então, ó, noções, deixa eu colocar aqui, ó, noções de estratégia empresarial, segmentação de mercado e aprendizagem organizacional e sustentabilidade é ministrado por um professor. Já a parte de ações para aumentar o valor percebido, gestão da experiência, características do serviço, gestão da qualidade em serviço, técnica de vendas, noções de marketing digital, ética e conduta profissional em vendas, padrões de qualidade do atendimento aos clientes, utilização de canais remotos de venda. 13, comportamento do consumidor. 14, a resolução 4949. 15, né, a resolução 4860 são ministradas já na aula de técnica de vendas. Tá? Eu, por exemplo, dou essa aula, a gente vai, né, trabalhar esse conjunto de conteúdos na nossa aula de técnica de vendas. Já o que está em verdinho vai ser trabalhado na aula de técnica de gestão empresarial, tá? Bom, ademais, a gente tem também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós vamos falar dela hoje, tá? Uma lei super legal, uma lei super importante para tudo que a gente está buscando aí. Bom, e ainda tem o Código de Defesa do Consumidor, que vocês já tiveram aula com o Gutierrez na segunda-feira, a aula garanto que foi maravilhosa, é um conteúdo muito importante, toda a prova tem, tá? São questões densas, normalmente, que exigem não só, se você decorar meia dúzia de artigo, você mata a questão. A Cisgran Rio, ela não trabalha dessa forma. Eu vou mostrar algumas questões que caíram na prova do Banrisul, recentemente aqui para vocês entenderem que, primeiro, quando eu vou estudar para um concurso, não adianta só ficar lendo. Eu tenho que também entrar no universo do concurso. Eu preciso, né, saber como eles perguntam, se é difícil, se é muita coisa, se o texto é grande, se o texto é pequeno. Né? Tudo isso faz parte, né, de uma análise que eu vou utilizar para poder montar a minha estratégia de estudo. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em gestão de estratégia, análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento, a gente fala de conteúdos que são importantíssimos para a empresa ou instituição, pública ou privada, se posicionar no mercado e, principalmente, ganhar, né, dos seus concorrentes, que o que a gente quer é o êxito. Para isso, a gente tem algumas ferramentas, como o SWOT, né, que é feito para você avaliar suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças. Esse é um conteúdo que você vai ver em gestão estratégica empresarial. A gente tem a importância da imagem institucional, né? O quanto é importante para o Banco do Brasil, por exemplo, ter um slogan, uma cor, uma propaganda que o público-alvo, que a gente chama de cliente cidadão, ele se identifica. Olha que legal! Tanto que em 2017 o Banco do Brasil fez uma propaganda super legal que ele colocou na fachada dos bancos. O Raimundo, o Banco da Maria, o Banco do João, o Banco da Liz, o Banco da Kate, o Banco da Bianca, o Banco da Vivi. Por quê? Porque era uma forma de eu chegar mais perto do meu público-alvo. Alguém lembra dessa propaganda? E naquele momento, muitas pessoas se identificaram com aquela propaganda e falaram: nossa, esse banco é para mim, porque esse banco é do povo, esse banco é do Brasil. Né? Então, isso funciona muito bem. Agora, se eu não sei que imagem eu tenho perante o mercado onde eu atuo, eu fico aí achando que está tudo certo. Para isso,
Eu preciso conhecer muito bem os meus concorrentes, saber que tipo de imagem eu passo para o mercado, né, para eu poder me posicionar. E é muito importante a imagem institucional, a identidade, porque isso faz com que você, consumidor, com que o cliente cidadão, ele queira ou não fazer parte de determinada instituição. Por isso que hoje, com o advento da internet, a gente tem muitas pessoas querendo, né? A rede social é minha, eu faço o que eu quiser na minha rede social, mas não é bem assim. Há uns dias, um rapaz chamado Wallace, do vôlei, ele postou um negócio na rede social dele, simplesmente foi desvinculado da seleção brasileira, está suspenso do time dele, né, que é o Cruzeiro lá de Minas. Por quê? Porque as empresas não estão dispostas a terem a sua imagem arranhada por esse tipo de posicionamento dos colaboradores. Então, nesse caso, sim, as empresas precisam cuidar também do seu clima organizacional, trazer, tanto para o cliente externo quanto para o cliente interno, a percepção de que somos todos em conjunto em prol do nosso cliente. Quando a gente fala em marketing, quando a gente fala em marketing de relacionamento, tudo que é feito em marketing é para o foco nas necessidades do cliente. Tem até uma questãozinha que caiu recentemente, que ele colocava, né? Que o foco de vendas são produtos e serviços, e o foco do marketing é a dinâmica para suprir a necessidade do cliente. E é exatamente isso, porque eu transformo o meu produto, o meu serviço, de uma forma onde o meu cliente consiga perceber os benefícios para as suas necessidades. Então, todo esse processo, ele é trabalhado dentro desse contexto, né, de vendas e negociação. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente tem também a importância. Eu posso vender tudo igual para todo mundo? Vamos lá, vocês acham? Posso vender tudo igual para todo mundo? Ah, vocês estão muito quietos. Estou nervoso, estou nervosa. Sai lá de São Mateus. Eu quero interação, quero interação. Eu quero que chove no chat. Posso vender tudo igual para todo mundo? Sim ou não? Vai, gente, vamos chovendo no chat aí. Vamos lá. Senão, não vou convidar vocês para comer pastel em São Mateus, hein? Aê, show de bola. Pessoal, é o seguinte, eu não posso vender tudo igual para todo mundo. Por isso que a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma dinâmica de segmentação de mercado. Na segmentação de mercado, a gente tem a segmentação de mercado geográfica, né? A segmentação né? Em relação à região, à localidade. A gente tem a segmentação de mercado demográfica em relação à idade, o sexo, o domicílio e o ciclo de vida. A gente também tem a segmentação de mercado comportamental. Qual é a frequência de compra? Qual é a lealdade que esse cliente tem na hora de comprar de mim? Né? Qual a expectativa que ele nutre em relação ao produto que ele compra? E o estilo de vida. Tanto que tem empresas que têm, como a Porto Seguro, um plano de seguro mais caro e um mais barato, porque o estilo de vida dos seus consumidores são diferentes. E eu posso, sim, ter, numa mesma empresa, dois segmentos diferentes que consomem meu produto, uma com a qualidade um pouquinho melhor e um com qualidade um pouquinho menor. E, nesse caso, a gente está falando de uma segmentação comportamental. A gente tem também a segmentação socioeconômica. A segmentação socioeconômica, a gente tem a renda, a instrução, o status e a ocupação do nosso cliente como parâmetros para eu definir o meu público-alvo. E tem também a segmentação pelos benefícios, qualidade, satisfação, atendimento e serviço. Tá bom? Bom, a gente vai entrar agora em alguns conceitos. Ó, aqui já mudou. Ah, esqueci de falar da discursiva. Prova de redação vale 100 pontos e não pode ter nota inferior a 70. 5 horas de prova. É que eu me empolgo falando do conteúdo. Já em vendas e negociação, eu gosto sempre de falar o seguinte: eu não posso pensar em vender
eu não posso pensar em marketing digital, eu não posso pensar em canais remotos de venda se, independente do meu canal, eu não tiver a dinâmica da excelência no atendimento. Presta atenção. Tem pessoas que acham que só porque vendem na internet pode ter um relacionamento frio até no chat, até no direct. Até no direct você tem que se preocupar com a forma como você escreve. Então, por exemplo, se eu mandar um direct para você, que nem a Kate me mandou um não aqui com letra maiúscula, o que eu estou fazendo quando eu mando um não desse tamanho com letra maiúscula para a pessoa? Qual é a percepção que eu tenho? Que está gritando. Exatamente, a pessoa está gritando comigo. Meu Deus! Então, eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu escrevo. Você, quando estiver lá escriturário do Banco do Brasil, ouviu um amém, Senhor? Estarei lá no meu cargo escriturário do Banco do Brasil, ouviu um amém, ouviu um amém? Não estou ouvindo amém. Amém. É isso aí. Pessoal, eu ouvi um amém. Vocês estarão lá, se Deus quiser, são 6.000 vagas. Uma dessas é sua. Se você sentar para estudar, ai, até me arrepiar. Profetizando, amém, 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 Senhor. Pessoal, seguinte, quando você estiver lá atendendo o seu cliente mandar uma demanda para você, né? Seu correntista, né? Ele falar, Kate, eu queria contratar um seguro com você. Cara, quando você escreve, vamos supor que você vai responder, ele mandou um e-mail, você vai responder por e-mail, né? Você vai mandar um e-mail para o seu cliente, você manda com letras maiúsculas. Tem, por exemplo, aqui no caso do meu PowerPoint, existe uma ênfase em relação às demais palavras. Então, nesse caso, aqui é para destacar. Porém, quando eu estou me comunicando, existem ruídos na comunicação que eu tenho que tomar bastante cuidado. Senão, o meu cliente começa a perceber que eu não estou tendo aquele prazer em atender. Então, quando a gente fala em atendimento, o bom atendimento é a sua obrigação. É oferecer um pouco mais que o cliente espera. Um excelente atendimento é você gostar do que você faz. É você ter vontade de estar resolvendo o problema do seu cliente, né? Fazer muito mais do que eles esperam. Quando eu estou dando aula aqui, a gente resolve muitas questões. Quem estiver na aula presencial ou na live, o pessoal vai ver, eu resolvo mais de 80 questões de vendas dentro da sala de aula, prova do Banrisul recente e tal. Por quê? Porque existem muitas questões que você pode treinar o seu conhecimento. E uma das questões que normalmente cai, e assim, é um negócio abissal, tudo que eu vou falar aqui hoje são coisas que caem recorrentemente, todo concurso, desde, né, caem. Por exemplo, que perfil e postura tem que ter o profissional de atendimento? Ele tem que gostar de pessoas, ele tem que ser paciente, tem que ter equilíbrio emocional, tem que ser educado, mas isso não é óbvio? Depende. Tem questões que induzem você a erro. Tem questões que vão colocar para você que basta saber vender, que basta conhecer a si mesmo. Eu tenho que ir além. Para eu ser um profissional daquele atendimento excelente, eu tenho que fazer coisas que a maioria não faz. Porque não é em todo lugar que você tem um atendimento com excelência. Você tem um atendimento com excelência em equipes de alta performance, de alto desempenho, que são treinados, que têm recursos, que são envolvidas, que têm incentivos para continuar fazendo aquele excelente trabalho. Faz toda a diferença, tá? Então, ser educado é uma obrigação da natureza, mas, quando eu estou trabalhando com pessoas e eu sou feliz no que eu faço, ser educado faz parte, eu não me esforço. Não existe uma, sabe, aquela que você percebe que o cara estava forçando para você comprar o seguro dele, né? Então, ser um bom ouvinte. E também ser um bom ouvinte não é o cara que só gosta de ouvir as coisas boas, né? É você gostar de ouvir reclamação. A Kate está falando que disso eu entendo. Disso eu entendo o quê, Kate? Ah, eu amo o que eu faço. Eu só não gosto quando me deixam falando sozinha, não me respondem no chat. Eu fico nervosa, né? E é verdade, tem que ser motivado, tem que ser entusiasmado, tem que gostar de aprender todo dia uma coisa nova, tem que buscar coisas novas. Como que eu vou abordar isso de uma forma diferente? Porque a turma do final de semana não viu, não entendeu? É isso mesmo. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem prazer em atender as pessoas.
Trabalhar com atendimento de qualidade, ele significa que você está disposto o tempo todo a resolver o problema do seu cliente. Tem que ter empatia. Tem uma questão que caiu no Banrisul recentemente, que ele fala de uma situação onde um telemarketing entra em contato com uma senhora que queria saber sobre um empréstimo, faz o empréstimo, compromete a renda, não dá todas as informações. Pô, induziu a mulher a erro. Eu não posso ter esse tipo de situação não empática. Como que eu comprometo 80% da renda? Ou como que isso são casos reais que aconteceram, né, de empréstimo? Como que eu faço um trabalho desse, né, desorganizado? Não estou sendo leal, não estou falando com clareza, porque quando eu pego, ó, eu vou até ler o enunciado para vocês. Olha isso. Uma consumidora idosa. Pessoal, presta atenção. A resolução 4860 e a resolução 4949, elas trazem quais são as características para para a abertura de ouvidorias de instituições, né, a implementação de ouvidorias, e a 4949 fala como que é o relacionamento, né, na pré-contratação, na contratação ou na pós-contratação. Uma das coisas que está lá na resolução 4949 é que você tem que ter um atendimento e um tratamento equitativo. O que é um tratamento equitativo? Anota aí. É você. Equidade significa você tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, se a pessoa é jovem, eu tenho que dar as informações que ela precisa, ela é mais jovem, ela consegue organizar, habilitar um serviço no aplicativo. O idoso, ele não tem a mesma experiência, ele não tem o mesmo conhecimento. Vamos supor, claro, que tem idoso que dá de 15 a 0 em nós, né? E ele não tem o mesmo conhecimento, ele precisa de um pouco mais de esclarecimento, ele precisa de ajuda para ativar o serviço dentro do aplicativo. Então, eu preciso, para o idoso, dar mais informações e mais apoio. Quando eu dou mais apoio a quem precisa mais, eu estou tendo um atendimento com equidade. Tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. E a 4949 fala disso. Ele fala exatamente assim, tratamento equitativo. E nesse caso, o que a gente precisa entender? Que as questões da SESBRAN-Rio, né, são muito trazendo situação-problema. Né? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. O Davi está pedindo, por gentileza, para eu falar o nome novamente. Falar o nome do quê? Fala aí para mim. Tratamento equitativo? Vamos lá. Tratamento equitativo ou equidade. Tratar de forma desigual. Vou colocar aqui no chat. Equidade, tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Precisou de mais informação? Tem que ter mais informação. Precisou de outro tipo de recurso? Vai ter outro tipo de recurso. Belezinha? Deixa eu ler a questão para você entender do que eu estou falando. Então, quando eu tenho um perfil, uma postura, eu estou falando disso aqui, ó. Uma consumidora idosa esperava contratar um empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário. No entanto, um vendedor, de forma intencional e deliberada, ofereceu o que lhe convinha vender. O empréstimo por meio de um saque em cartão de crédito consignado, sem informar a taxa de juros, o custo efetivo total da operação ou o valor do desconto mínimo no benefício previdenciário. Considere-se que ser ético em vendas, né, significa ser honesto, que é preciso colocar-se no lugar do cliente e atender plenamente às suas necessidades para que ele tenha certeza que faz uma boa aquisição do serviço. Desta forma, pode-se constatar
que o exemplo dessa consumidora idosa caracteriza uma situação de indução ao erro, tá? Foi uma indução ao erro quando eu não dou, porque ele fez de propósito, e eu não posso fazer de propósito, eu tenho que ser leal. Quando eu sou leal, não é só leal ao meu cliente, eu tenho que ser leal. E tenho que trabalhar com a questão da veracidade. Seja a informação produzida, seja a informação transmitida, parte do princípio que a instituição bancária não tem interesse nenhum em mentir para você, né? Então, nesse caso, eu preciso ser leal, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser realista e tenho que falar a verdade sempre, tá bom? Com precisão, cordialidade e clareza. Bom, uma outra coisa que pode cair na sua prova, consumidor e cliente. Pessoal, dentro do contexto de serviço público, a gente tem cliente cidadão, anota aí, cliente cidadão. E o que diferencia um consumidor de um cliente? A habitualidade da compra. Um consumidor não tem vínculo, um cliente tem vínculo, beleza? Só que existem vários tipos de clientes. Além do cliente externo, que foi o que eu acabei de falar aí, né, que é o cara que compra com habitualidade, ou o consumidor que compra com pouca habitualidade, a gente tem também o cliente interno. A gente acabou de ver as informações sobre o cliente, né, e como eu devo tratar, qual é a minha postura como cliente interno. Bom, quando a gente fala da postura aqui, ó, eu estou falando do colaborador, certo? Esse colaborador, dentro do contexto de administração e dentro do contexto de gestão de pessoas, ele é chamado de cliente interno, ou seja, ele é o cara que trabalha, é você que trabalha no banco, é o escriturário, né? Que vai lá, que vai ter todo o treinamento, que vai ser preparado para atender o nosso cliente externo, que é a pessoa que vai lá comprar de mim. Pessoal, nesse caso, eu preciso cuidar. Uma empresa preocupada em manter um marketing de relacionamento, ela é uma empresa que se preocupa com o clima organizacional, com a satisfação, pirâmide de Maslow, do seu cliente interno, né? Porque tudo o que eu faço de bom para o meu cliente interno, ou seja, para o meu colaborador, para o meu capital intelectual, para o meu capital humano, para o meu escriturário do Banco do Brasil, isso vai se refletir automaticamente no relacionamento. Então, quando eu tenho um colaborador satisfeito, ele automaticamente vai atender o meu cliente externo, né? Que é o meu cliente cidadão, que é o meu correntista, com muito mais satisfação. E é isso que eu quero, porque dentro do contexto do marketing bancário, a gente trabalha com marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento nada mais é do que você estabelecer situações de longa duração, relacionamentos duradouros que fazem com que o seu cliente compre recorrentemente. Tá ok? Pessoal, o marketing de relacionamento é aquele marketing voltado para o cliente, como eu acabei de falar, mas também a fornecedores, a outras pessoas envolvidas no processo. Como diz a nossa amiga Kate, a todos os que estão envolvidos na cadeia, né? Na cadeia de produção, na cadeia de atendimento e tudo mais, tá? Então, nesse caso, quando eu falo de fornecedores, porque para eu, vamos supor que eu sou uma empresa, eu sou uma hamburgueria, eu trato super bem o meu cliente externo. Ele vai receber um hambúrguer gostosinho, suculento, só que eu trato mal o meu colaborador, meu cliente interno. E não pago em dia o meu fornecedor. Eu tenho um bom relacionamento com o meu cliente interno, o meu fornecedor? Não. Nesse caso, pode incidir algum dia o cara não entregar a carne para eu entregar o meu hambúrguer suculento? Então, quer dizer, se eu não pago, se eu não tenho um bom relacionamento com o meu fornecedor, vai chegar uma hora que eu não consigo atender meu cliente externo. Então, marketing de relacionamento pressupõe que você tem um relacionamento com todos os envolvidos do seu projeto. Para isso, eu desenvolvo interatividade, ou seja, o cliente toma a iniciativa. No marketing de relacionamento, eu, gerente de banco, eu, coordenador de vendas, eu não vou
ficar ligando para a pessoa. Marketing de relacionamento pressupõe o seguinte: eu estou aqui pronto para receber a ligação do meu cliente. Personalização, sempre com soluções personalizadas e direcionadas. Como eu comecei aqui a nossa conversa, eu não posso vender tudo igual para todo mundo. Memorização, registrar as ações, saber o histórico do seu cliente, o que ele sempre comprou, por que eu vou, né? Se ele não gosta de determinada coisa, porque eu já sei que ele não gosta, por que eu vou oferecer aquilo para ele, né? Receptividade, falar menos, escutar mais, né? Você precisa escutar menos e falar mais dentro do marketing de relacionamento. E toda ação orientada para o cliente, tá? Não esqueçam, relacionamentos duradouros. Aqui. Pessoal, tem sempre uma coisa que cai no concurso de vocês. Essa aqui você pode colocar um asterisco aí, porque essa você vai precisar estudar para poder, se você quiser passar no concurso. Quando eu falo de produtos, produtos são homogêneos. O que é um produto? É algo estocável, tangível, eu pego na mão. O que é serviço? É algo intangível, que eu não toco, né? Que eu não consigo pegar na mão. Nesse caso, eu preciso ficar muito atento, porque as questões, normalmente, elas querem induzir você a erro. Você não pode ser induzido a erro aqui, nessa situação. Então, vamos lá. Tá vendo aqui, na primeira parte, eu coloquei para vocês as características de serviço. Eu vou explicar uma a uma para vocês agora, tá bom? O que é intangibilidade? Primeira coisa, já falei, produtos são homogêneos, serviços são heterogêneos, produtos são estocáveis, serviços são atos ou desempenhos, por isso são intangíveis. Pessoal, a intangibilidade, ela está ligada ao fator de que o serviço ele não é visto ou provado antes de ser adquirido. É difícil experimentar antes dele ocorrer. Você faz um seguro de carro, você só vai saber como que é o seguro de carro se você usar o seguro de carro. Inseparabilidade ou simultaneidade. O serviço, diferentemente do produto, ele é consumido no momento que está sendo criado, ou seja, de maneira simultânea. Então, vou fazer minha unha. Eu vou lá na manicure, eu gosto dela, eu não consigo separar. Fazer a unha tem que ser com ela. Entendeu? Quer dizer, eu não consigo antecipar isso. Então, é algo simultâneo. Aula presencial. Algumas pessoas já estão vendo essa aula pela terceira vez. Já é diferente. Essa aula é mais compacta. Estou fazendo um Remember, né? Então, uma aula presencial, uma aula como essa que a gente está vendo, é algo simultâneo. O serviço está ocorrendo no momento em que a aula está ocorrendo, né? Variabilidade. Pode cair na sua prova. Heterogeneidade. Diferentemente dos produtos que são homogêneos, né? Porque o serviço ele não tem uma uniformidade. Um celular, para mim, ó, eu acabei de ganhar esse chocolate da professora Tatiane. Esse chocolate para mim e esse chocolate, se você tiver um igual aí na sua casa, são iguais. Essa aula não está sendo igual. Para cada pessoa, essa aula está funcionando de um jeito diferente. Então, varia de acordo com a demanda, né? E perecibilidade significa que eu não consigo estocar, né? Eu não consigo armazenar aquela situação para que eu possa usá-la depois. Tanto que tem nessa questão aí um exemplo que é muito legal e que isso cai em prova e que você pode ser induzido a erro. Olha essa questão aqui. Um gerente analisou as atividades de sua agência. Mortemo, caiu uma pipa aqui na quebrada. Espera aí, vamos lá, voltamos. Todo mundo está aí me ouvindo? Boa. Vamos lá. Caiu um pipa na antena aqui, gente. Já voltamos, já estamos aqui, já coloquei um bombrilzinho, tá tudo certo.
Um gerente analisou as atividades de sua agência, da agência sob sua responsabilidade, e notou que o movimento de clientes aumenta em quase 3 vezes, entre 5 e 10 do mês, de cada mês, quando se concentram os pagamentos de conta de consumo. Nos demais dias do mês, os funcionários passam parte do tempo sem terem clientes para atender. O gerente lamentou não ter como utilizar essa ociosidade em dias de maior procura e focou no treinamento dos funcionários para que o atendimento fosse mais rápido nos dias intensos. A situação apresentada se relaciona à característica diferenciadora do serviço, que está associada à impossibilidade de estocagem ou revenda. Pessoal, a dica que eu tenho aqui para vocês é estudem por questões também. Tá? Você que é aluno da Central, você ganhou um acesso ao sistema Mais Questões, que vai te dar uma quantidade gigantesca de questões para você treinar a teoria. Então, às vezes, eu até não entendo a teoria. Agora eu entendi. Então, perecibilidade significa eu não consigo pegar os dias de maior ociosidade e pegar essa demanda do dia 5 ao dia 10 e jogar para os outros dias. Porque quem escolhe o dia de ir no banco é o cliente. Então, eu preciso desenvolver estratégias para poder melhorar o atendimento nesses dias e não simplesmente pegar e separar isso, porque não tem como eu estocar a ociosidade para que eu use nesses dias. Então, isso é importante de ser visto e, às vezes, uma questão explica melhor do que qualquer outra coisa. Isso é fato. Só que, para eu vender serviço que tem toda essa característica, a gente precisa trabalhar algumas estratégias de marketing. Essas primeiras aqui, ó, são iguais, tanto para produto quanto serviço. Produto, preço, praça e promoção. E essas 3 são exclusivas de serviço, tá? Então, essa aqui é para produto mais serviço. E essa aqui só serviço. O que Pronto. Você pegou a explicação, Wagner, que eu dei sobre as características de serviço? Então, existem essas características de serviço: intangibilidade, inseparabilidade ou simultaneidade, variabilidade ou heterogeneidade e perecibilidade. Cada uma delas tem uma explicação. O que é a intangibilidade? A intangibilidade significa que um produto ele não é visto, um serviço ou um produto bancário que tem características de serviço, ele não é visto ou provado antes de ser adquirido. É muito difícil experimentar. Que nem você compra um Bitcoin. Você pega o Bitcoin na mão? Não. Ele é intangível. Você não pega. Você assina um contrato. Então, você não consegue saber como ele é. Você simplesmente adquire e a característica dele é ser intangível. A gente tem, como o caso da aula que eu falei para vocês, a característica de um serviço que é inseparável. Ele ocorre no momento em que ele está sendo realizado ou consumido ou ofertado. No exemplo aqui, a nossa aula chama inseparabilidade. O serviço ocorre no momento da aula, por exemplo. Variabilidade. Varia de pessoa para pessoa. Então, mesmo que seja a mesma situação, como o serviço é único, cada vez que ocorre a entrega, ele é diferente e você percebe ele diferente. Então, ele varia de acordo com a pessoa ou varia de acordo com a situação. Porque tem dia que você vai num lugar e você é atendido do mesmo jeito, só que você não está bem e você percebe ele diferente. Então, varia, né? Esse é o sentido da variabilidade ou heterogeneidade. E perecibilidade significa eu tenho um serviço que eu não consigo estocar. Eu não consigo guardar isso para ser usado em outro dia. Isso é perecibilidade. Um exemplo disso.
Um dia que eu tenho mais demanda, eu não consigo guardar um pedaço dessa super demanda para usar um dia que eu tenho menos demanda. Então, eu não consigo estocar nem a falta, nem o excesso da demanda. Aquilo ocorre naquele dia, entendeu? Então, no caso, do dia 5 ao dia 10 do mês, né? Eu tenho uma demanda maior. Eu consigo pegar esses 5 dias e jogar no resto dos dias? Não. Então, nesse caso, a característica desse serviço é a perecibilidade. E aí, importante você ver que está aqui no enunciado. Quando eu tenho um serviço que eu não consigo estocar ou guardar para vender depois, eu estou falando de perecibilidade. Beleza? Outra coisa, vamos voltar aqui nas nossas estratégias. Pessoal, eu acabei de falar, o Wagner tem cara de rico. Eu não estou vendo a cara dele, mas eu já estou imaginando. Ele deve ter muitos bitcoins. Ele deve ter bolsinhas de bitcoins guardados, carteira de bitcoins, né? Não tem bastante. Olha, eu gostei de você, Wagner. Pessoal, não tem. Bitcoin é um serviço. Você contrata lá uma chave. Se você esquecer a senha, você perde todo o seu dinheiro. E nesse caso, eu preciso ter um processo muito certinho, senão eu não consigo vender Bitcoin. Eu preciso ter pessoas treinadas com argumentos e motivações para te estimular a querer comprar Bitcoin. Senão você não compra Bitcoin, porque você não pega. Da mesma forma, um seguro, uma previdência. Então, quando eu vou vender serviços, além de eu ter que procurar e estipular quais são os produtos, qual é o preço, qual é a praça, qual é a promoção, eu tenho que ter pessoas, presença evidente e processo. Por que eu preciso pensar no bebê estilo, num ambiente que seja um pouco mais sofisticado? Porque para vender um serviço um pouco mais caro que os outros serviços do Banco do Brasil, o bebê estilo ele tem que trazer a sensação de que eu estou num lugar onde eu sou único. Aquilo foi pensado para mim. Então, a presença, o ambiente, ele é muito importante, assim como pessoas e processos para serviços. Beleza? Bom, pessoal, quando vocês tiverem aula, vocês vão entender um pouco sobre propaganda, sobre promoção, a gente vai falar sobre tudo isso. Coisa que sempre cai em prova. Como aumentar o valor percebido pelo cliente. Acabou de cair na prova do Banrisul, tá? Então, o valor entregue ao cliente, ou o valor percebido pelo cliente é o valor total menos o custo total. O cliente ele não está preocupado de pagar muito se todo o resto do custo não monetário ele tiver satisfação. Então, eu preciso de um cliente satisfeito. Quanto mais satisfeito estiver o meu cliente, mais valor em relação ao produto ou serviço ele vai ter, a imagem institucional, e mais valor eu entrego para ele. Então, tem empresas que acham que basta reduzir custos monetários. Os custos monetários são os últimos que a gente deve reduzir, né? Outra coisa, a gente tem que gerir a experiência do cliente. Como que eu meço se o meu cliente está satisfeito? Através de algumas ferramentas. Então, a gente tem o quanto ele percebe pela qualidade do local, se ele tem uma boa experiência com o banco. Se ele não tem uma boa experiência com o banco ou com o serviço, ele vai buscar opiniões dos outros. Se ele tiver uma boa experiência, a opinião dos outros pode ser que não incida muito, né? Tem uma questãozinha aqui que eu acho bem interessante, porque ele fala exatamente isso, ó. Se os funcionários de um banco se mostram entediados e não conseguem responder a perguntas simples, o cliente terá uma expectativa desfavorável, porque clientes formam expectativas a partir de várias fontes, como experiências anteriores e propaganda boca a boca, né? E é uma questão simples, mas que pode induzir a gente a erro. A gente tem, anota aí, algumas ferramentas para você medir a gestão da qualidade em serviço. Anota. 1, ciclo PDCA. Que você faz o planejamento, né, ou análise do seu problema, porque muita gente acha que o ciclo PDCA ele só serve para você colocar um plano de ação, né, um plano em ação. Não, ele também serve para quando você percebe algo de errado no processo, você corrigir.
Tá? Então, primeiro instrumento, ciclo PDCA. O P significa planejamento, o D significa do, ou seja, execução, o C significa check, ou seja, verificação, e o A significa ação, ou seja, avaliar e colocar em ação o resultado obtido. Se você teve um resultado positivo, você estabelece um processo. Se você teve um resultado negativo, você corrige a rota. Beleza? Esse é o primeiro. A gente tem os 6 E's do desempenho. Pessoal, caiu na prova do Banrisul. Quais uma das ferramentas de gestão de qualidade eu vou passar aqui para vocês. Tem os 6 E's do desempenho: eficiência, eficácia, efetividade, execução, economicidade e excelência. Não esqueçam, eu estou falando de situações atreladas à qualidade. Não adianta ter economia e perder a qualidade do serviço. Fique atento. 5 R's da gestão da qualidade: relevância, reconhecimento, receptividade, responsividade e, olha lá, relacionamento. Qual é o relacionamento que eu tenho com o meu cliente? E para falar de relacionamento, o quanto ele está satisfeito com esse relacionamento, né? A gente teve na prova do Banrisul agora uma ferramenta chamada NPS. Anota aí. NPS. Net Promoter Score. No Net Promoter Score, eu dou uma nota de 0 a 10. Eu, cliente, né? Cliente dá uma nota de 0 a 10 para satisfação em relação ao relacionamento que ele tem com o banco, tá? Quando eu tenho uma nota de 0 a 10, eu tenho. Essa semana ainda eu brinquei com o meu gerente, né? Eu sempre falo dele, ainda brinquei com ele. Eu falei assim: estou dando aula para o Banco do Brasil, eu sempre falo de você. E eu não sou uma detratora, eu sou uma promotora, porque eu sempre indico o serviço do banco, que eu sou correntista, e dele, que é meu gerente, para as pessoas aí que eu tenho contato, né? Então, se eu fosse uma pessoa que eu não gostasse do banco, eu daria uma nota de 0 a 6. Uma nota de 0 a 6 me colocaria numa situação de detratora, né? Ou seja, eu estou mais disposta a falar mal do que bem. Na verdade, eu falaria mal, né? Uma nota 7 e 8, eu seria considerada uma cliente passiva. Tanto faz. Neutra, né? E se eu desse uma nota como dou para o atendimento dele, 9 e 10, eu seria uma promotora, como assim estou. Então, pessoal, quando eu tenho um relacionamento com o meu banco bom, a tendência sou eu divulgar aquele bom serviço para mais pessoas. E o Sesgran Rio pegou essa ferramenta que chama NPS, colocou 2 questões na prova que teve agora faz 15 dias. Você que faz aula aqui na Central de Concurso, nós vamos resolver essas questões em sala de aula, tá? Mas eu trouxe uma aqui hoje para mostrar para vocês. Vocês anotaram, copiaram aí? Ó, tá no chat. Acabei de botar aí para vocês, que eu acho que vale a pena ficar atento. Porque não adianta, gente, eu só estudar e não buscar saber o que está sendo perguntado bem fora das teorias. Né? Ó, por exemplo, essa questão aqui. Sempre cai uma questão de venda. Puta, o cara que sempre cai é Kotler. Kotler fala de fases de venda, que é pré-venda, venda e pós-venda. Dentro do conceito bancário, a gente tem pré-contratação, contratação e pós-contratação. Nesse caso, a gente tem dentro da pré-venda 3 etapas. Prospecção, que é onde eu vou captar, prospectar os meus possíveis clientes, que hoje nós temos um termo chamado lead. Esse lead, depois eu vou falar como a gente trabalha para aquecer esse lead e colocar ele mais à disposição de comprar. A pré-abordagem, que é onde, com o lead na minha mão, eu vou estudar um pouco, aprender um pouco sobre esse lead.
Uma questão que sempre está induzindo o pessoal a erro é achar que um lead não pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa. Cara, eu vendo para empresa, eu vendo para pessoa física. Tá? Então, cuidado com essas palavras que vão querer só atrapalhar você. Não precisa. E a abordagem? Adianta eu mandar um direct para o idoso para vender alguma coisa para ele? Não, né? Eu preciso descobrir qual a melhor abordagem. Adianta eu ligar para falar com um jovem para vender um produto para ele? Também não. Vai ser mais fácil falar pelo Zap ou pelo direct. Então, que abordagem eu vou usar para cada um desses meus clientes? Então, essas 3 situações fazem parte da pré-venda. Temos a venda, que é a técnica AIDA, que é chamar a atenção, gerar o interesse, né? Aguçar o desejo e levar o cliente à ação de compra, tá? Tem também o tratamento de objeções, que é aqui que o cara começa a dar aquela Zé Povinhagem, arrumar confusão com você, ficar falando que vai falar com a mulher dele. Você sabe que aí é tudo Zé Povinhagem, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que ter um argumento para cada Zé Povinhagem. Se ele falar que vai falar com a mulher, você tem que falar. Se ele vai falar. E por isso que você tem que entender lá na pré-venda, lá na pré-abordagem, se ele é o cara que compra e paga, se ele é o cara que compra e alguém paga, ou se ele é o cara que paga e alguém compra, né? Então, quando eu sei quem é que compra e quem é que paga, quem tem necessidade de compra, o tratamento das objeções aqui também é facilitado. Beleza? E tem o fechamento. E tem que tomar bastante cuidado, porque no fechamento eu posso perder bem. O que a maioria das empresas não faz? Pós-venda. Pessoal, pós-venda cai em prova, tá? Então, pós-venda é aquele acompanhamento onde eu vou usar o feedback dos meus clientes, tanto de maneira positiva ou negativa, para ajuste do meu negócio, tá? Então, ó, pré-venda, eu vou descobrir quem são os meus clientes, qual tem maior potencial e qual a melhor forma de chegar até eles. Ó, venda, né? A AIDA lá que eu falei para vocês, ó. E o pós-venda. Tá ok? Essa aqui foi uma questãozinha que eu sempre trabalho em sala de aula, que eu acho ela muito legal, porque ela fala um pouquinho de cada coisa. Então, eu vou até voltar aqui, porque vale a pena. Se você acertar uma questão dessa, já estou. Prospecção. Eu vou verificar quem são os meus possíveis clientes, meus potenciais clientes. Tenho que saber se esse cliente tem esses requisitos: necessidade de comprar, autoridade para comprar ou poder de compra. Na pré-abordagem, eu vou pegar esse possível cliente, vou sentar na minha mesa e vou tentar entender um pouquinho melhor ele. Compreender qual a melhor abordagem, suas necessidades, estudar um pouco ele, estudar um pouco seus requisitos, estudar um pouquinho sua dinâmica e depois buscar a melhor abordagem. Já sei como eu vou chegar no meu cliente, o que eu vou fazer? Vender. Vou lá demonstrar, fazer o cliente ter noção que o produto existe. Vou fazer o cliente se concentrar nos benefícios, vou elencar os benefícios. Por isso que nessa hora eu não posso falar mal do concorrente, eu tenho que falar bem de mim. Despertar a vontade, o desejo do meu cliente de ter aquilo que eu estou oferecendo. E despertar a atitude de compra. Como eu falei, na sequência, pode ser que ele já compre, pode ser que ele tenha alguma objeção, alguma dúvida, vai falar com alguém. Nesse caso, eu tenho que agir com tranquilidade e não levar para o lado pessoal, tá? E fechamento, encorajar a compra e lembrar que eu quero relacionamento contínuo. Aqui que eu lembro que eu quero relacionamento contínuo. Pós-venda, hora de cumprir o prometido, acompanhar se ele está tendo alguma dificuldade, fazer pesquisa de satisfação e feedback. Belezinha? Coloquei a questão. Vamos fazer como vocês não viram. Em um treinamento interno para equipe de atendimento de uma agência bancária, um consultor afirmou que uma etapa importante na realização de uma venda é a pré-abordagem. Gente, eu não vou errar se eu falar isso para vocês. Isso aqui é o que mais cai. Pré-abordagem. Por quê? Porque a gente se confunde o tempo todo.
Presta atenção. A. Utilização da técnica AIDA, que significa despertar a atenção, manter o interesse, aumentar o desejo e motivar para a ação. B. Aprendizagem sobre a empresa ou grupo de consumidores que se constituem em clientes potenciais. C. Prospecção dos clientes potenciais, definindo as indicações por nível de interesse e capacidade financeira. D. Reconhecimento dos sinais de compra emitidos pelos clientes potenciais, como gestos e comentários positivos. E E. Acompanhamento da satisfação dos clientes potenciais, observando se os mesmos repetem a compra. E aí, o que vocês acham? Wagner, Kate, Du, Michele. Pessoal, pré-abordagem. Olha como os caras são terríveis. Ele põe aqui, ó, realização de uma venda. Só que a pré-abordagem, ele está em qual etapa? Em pré-venda. Olha lá. E a A, que é a técnica AIDA, está em venda. Então, não é a A. Olha lá. Pré-abordagem, eu aprender sobre a instituição que eu estou vendendo. Ó, tem alguém aqui. Renato respondeu por aqui. É isso aí, Renato. Tá? Alguém ficou com dúvida? Wagner? Boa. Kate, tudo bem? Show. Vamos lá, galera. Ética e conduta profissional. Bom, que é rapidinho, etiqueta, pontualidade, comportamento, vestimenta, jogo de cintura, é isso aí. Tem que cuidar de tudo isso. O comportamento do consumidor. Eu tendo um bom relacionamento, uma boa negociação, onde a premissa é o ganha-ganha, eu vou ter venda. Que é rapidinho também. O marketing digital. Pessoal, o marketing digital ele é muito mais barato, muito mais democrático do que o marketing convencional. Só que é um mundo, né, gente? A gente tem várias ferramentas que a gente trata aí no nosso curso. A gente, para você ter ideia, eu gasto umas 4 horas só para falar de marketing digital, todas as ferramentas. Então, aqui eu vou mostrar um pouco para vocês, né? Para a gente poder dinamizar isso aqui. Então, vamos lá. O marketing digital é um conjunto de ações igual ao marketing convencional para atrair clientes, negócios, porém, ele é muito mais democrático e muito mais barato do que o marketing tradicional, tá? Para eu trabalhar no marketing tradicional, uma das coisas que acontecem mais é eu trabalhar com iscas digitais. Então, eu uso, ganho uma aula grátis, um e-book grátis, uma mentoria, uma amostra. Eu uso essas iscas digitais para eu captar leads. O que foi que nós vimos lá? Leads são possíveis clientes. Então, nesse caso, eu uso uma ferramenta que a gente chama de landing page, ou seja, um cadastro. Pode ser vários, tem vários tipos de cadastro. Onde você saiba mais, você clica, aparece lá um cadastro, você preenche. E essa ferramenta chamada landing page, ou um cadastro, que é uma ferramenta de conversão, ela é para transformar você, que é um cara que estava navegando, em um possível cliente. Você que estava navegando até você se transformar num cliente, você tem, né, um processo que você é um MQL, que é um lead, né, qualificado de marketing, que vai ser transformado no trabalho do funil de vendas num lead qualificado para vendas, que é o SQL, tá? Então, nesse caso, a gente precisa ter o quê?
o que eu quero? Quem é meu cliente? Quando você faz uma propaganda, por exemplo, no Instagram, você consegue perceber em que horário, qual é a faixa etária que entra na sua página, que navega, que curte, né? E você consegue fazer ações mais direcionadas. Então, o marketing digital também tem de bom isso. Você consegue perceber. E para isso, eles usam uma ferramenta chamada Personas. Eles usam alguns perfis para ver se tem aderência àquele produto ou àquele serviço. Aquelas personas são, como que eu poderia dizer? Eles são uma referência para a empresa saber se o produto teria ou não alguma aderência ou alguma aceitação. Para eu me colocar, eu empresa, no meu marketing digital, colocar o meu site em melhores posicionamentos na hora de uma busca, eu tenho uma ferramenta para isso, sabia? A gente chama de SEO, Search Engine Optimization. É o seguinte, eu não sei falar inglês, gente. Depois eu tenho que pedir aula para Maria Média. É o seguinte, eu preciso colocar uma ferramenta que é um conjunto de técnicas que tem o objetivo posicionar uma ou mais páginas de destino nos melhores, né, motores de pesquisa. A gente chama essa ferramenta de SEO, tá? Search Engine Optimization. É isso aí, eu acho que tá certo. Tá certo? Depois você me fala. A gente tem também, dentro do marketing digital, uma necessidade de ter um bom conteúdo. Se eu tiver um conteúdo ruim, eu não consigo aderência, eu não consigo fazer as pessoas me seguirem. Então, já existem sistemas de gestão de conteúdos que servem para página, para blog, para e-mail. Isso é uma ferramenta onde você que faz todo esse processo não precisa nem de experiência, né? Você, sem muita qualificação técnica, você conseguiria mexer na ferramenta. A gente precisa também, dentro do marketing digital, de calls to action, que seriam esses botões que eu amo. Eu não posso ver um. Download now, né? Act now. Meu, eu amo essas coisas aqui, né? Então, apareceu um para mim, eu já vou lá clicar. Esses botões vão orientar como você está disposto ou não a comprar. Então, isso é uma estratégia de marketing digital usada para saber se o cliente está mais propenso a comprar ou não. Tá? Isso aqui normalmente é colocado ou numa página ou num e-mail que é enviado para o cliente com informações. Para eu transformar aquele cliente frio ou morno num cliente quente, a gente trabalha com fluxo de nutrição. Sabe quando você entra numa página, fazendo nada, vou preencher. Daqui a pouco começa a encher, toda hora vem um e-mail dessa empresa para você, você acaba de entrar dentro de um fluxo de nutrição. Você está agora, né, envolvido num processo que é você receber conteúdo de qualidade e ir subindo dentro das condições e levando você a situações de compra. Quanto mais você anda, mais você acessa, mais você abre os e-mails, mais propenso a comprar você está. Receber um e-mail e não fez nada, menos propenso você está. Então, você que era simplesmente, né, um cara que estava navegando na internet, pode ser aí convertido em lead, né? Lead potencial cliente, né? Em cliente, está comprando. Uma outra técnica muito importante dentro do contexto do marketing digital são as técnicas de copywriting. Sabe lá atrás, quando a gente falou de marketing de serviços, que a gente viu lá a parte de promoção? A promoção de vendas é feita normalmente para estimular o cara a comprar rapidamente. A técnica de copyright, ela tem a mesma intenção. Ela quer aguçar os gatilhos, ela quer aguçar a sua vontade. Putz, olha, finalmente uma maneira testada e aprovada de aprender francês sem precisar sair da sua casa. É tudo que você queria na vida. Uma maneira testada e aprovada de passar no concurso do Banco do Brasil sem estudar, tomando água no sofá e vendo Netflix. Pessoal, ontem eu vi uma propaganda assim, se você não tem saco para estudar, zero paciência, eu falei assim, mentira que os caras estão vendendo essa propaganda para passar em concurso. Os caras estão de Zé Povinhagem total com nós, né?
Não é possível. Mas tudo bem. Como criar um funil de vendas em menos de 24 horas? Então, tem propaganda para tudo. Isso são técnicas de copywriting. Técnicas de copywriting, ela é para aguçar esses gatilhos, para fazer você querer comprar. Então, quais são os gatilhos mais conhecidos aí? Da escassez. Olha, basta 2 unidades no estoque. O da urgência, compre, né, até amanhã. O da autoridade, que é você o seguinte, nós somos autoridade, os nossos clientes que usaram esse serviço estão super, né, satisfeitos. E tem vários gatilhos e você, no decorrer das aulas, você também vai ver. Então, quais são eles? Escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, prova social, o gatilho mental do porquê, o gatilho mental da antecipação, o gatilho mental da novidade e o gatilho mental da dor versus do prazer. Pessoal, se cair na sua prova, qual é o nome do novo marketing? Né? O marketing de atração, a gente está falando de uma ferramenta, né? Uma concepção de marketing chamada Inbound Marketing. Esse Inbound Marketing é uma estratégia, uma concepção focada em atrair, converter e encantar clientes. Para eu atrair, converter e encantar clientes, eu tenho que trabalhar com conteúdo bom, estar entre os melhores locais de busca e trabalhar com estratégias de rede social. Quando eu falo de estratégia de redes sociais, eu vou falar agora de canais remotos de venda. Como eu me posiciono nas redes sociais, como é o posicionamento da minha página dentro dos buscadores, qual é a avaliação do meu serviço dentro de um marketplace. Então, tudo isso é visto, né, com esse conceito do novo marketing aí. Então, caiu na sua prova novo marketing, inbound marketing. Caiu na sua prova marketing de atração, inbound marketing. Ok? Olha lá. O cliente vem até a sua empresa atraído pela imagem, pela sua mensagem, tá? Essa aqui, por exemplo, é um e-commerce. O e-commerce da Puma, precisa nem ter o nome da empresa, você conhece, vai pela identidade da empresa, né? A identidade da empresa é o suficiente para você saber em que página você está. Né? A gente tem o e-mail marketing, também é um canal remoto de venda, muito bom. A gente tem o marketplace, que é, por exemplo, a Amazon, Americanas, que está aí meio mal das pernas aí, o bagulho está zoado para ela, né? E a Amazon. Então, você consegue vender o seu produto, né, da sua empresa, dentro de um marketplace, que é como se fosse um shopping center, só que na internet. Oferece produtos de diversas marcas, e o que é legal? O cara que está ali ofertando o seu produto ou o seu serviço, ele tem a credibilidade e a visibilidade do gestor aí, que no caso sempre é uma grande empresa, muito conhecida, a Amazon. Rede social, posso vender no Facebook, no Instagram, né? Posso vender no Google Ads, tem as ferramentas, os anúncios, né? São todos locais onde eu posso trabalhar o meu produto ou o meu serviço. Vou colocar aqui algumas questõezinhas para vocês da prova do Banrisul, só para vocês entenderem como cai. Isso aqui não. Que é bem. Pessoal, como eu falei para vocês, existem perguntas que, vamos supor, estou com o tempo corrido, vou pegar lá o que mais cai, que nem. O que eu passei aqui hoje para vocês é o que mais cai. Serviço, vendas, as portarias caem, né? Até falei de 2 delas aqui no meio dos contextos para vocês. Mas nada melhor do que você se jogar e fazer questões. Então, nesse caso aqui, essa aqui é uma prova da Sesgran Rio. Lembra que eu falei no começo da nossa aula que eu não preciso ter medo, né? Porque eu, por exemplo, não posso zerar em nenhuma matéria. Na nossa matéria você não vai zerar, fica tranquilo. Olha essa pergunta aqui.
As atividades de um telemarketing, o que é telemarketing, pessoal? Telemarketing é uma ferramenta utilizada pela publicidade para levar o serviço ou produto aos clientes. Eu posso ser uma empresa que trabalha com telemarketing ativo ou telemarketing passivo, né? Olha essa questão aqui. As atividades de telemarketing de um certo banco se resumem em atendimento de ligações de clientes que buscam informações, fazem reclamações e desejam contratar serviços do banco. Uma vez que o banco não toma, olha lá, presta atenção, attention please. O banco não toma a iniciativa de telefonar para seu público-alvo primeiro. Ele já está dentro do conceito do marketing de relacionamento. Quem toma a iniciativa é sempre o cliente. Seja para vender, cobrar ou realizar uma pesquisa, verifica-se que, neste caso, são realizadas ações de telemarketing. Ativo, receptivo, mediador, ancorado ou de recrutamento. O que vocês acham? Olha lá, o Carlos já respondeu. Todo mundo acha que é B? Boa, B. Essa questão aqui é muito legal. Ó, lembra que eu falei das características de serviço? Os caras trouxeram uma questão diferente. Olha isso aqui. O gerente de uma agência do Banco X, preocupado com a qualidade no atendimento aos clientes, decidiu criar um manual que é definido o padrão de qualidade do serviço a ser prestado na sua agência sob sua responsabilidade. Ele escreveu no manual de treinamento que os funcionários deveriam estabelecer uma relação de confiança com os clientes, entregar o que é prometido pelo banco e sempre agir de forma ética. Os profissionais deveriam atender os clientes de forma rápida e não os deixar esperando desnecessariamente. Além disso, deveriam demonstrar segurança e o quanto são bons no que fazem. Como se vê, o gerente deixou de fora do manual de treinamento a preocupação com aspectos visíveis. Wagner, lembra lá atrás que a gente falou dos aspectos de serviço? Olha isso aqui. Como se vê, deixou de fora aquilo que é visível, do local onde o serviço é prestado e não se referiu a aspectos tais como limpeza do local, arrumação e layout. O fator para um bom serviço de atendimento ao cliente deixado de fora do manual pelo gerente é denominado, vamos lá, A, persuasão, B, mensuração, tá? C, tangibilidade, D, desconfiança e responsividade. Boa, galera! Tangibilidade. Pessoal, como que eu sei que é tangibilidade? Só por essa palavrinha aqui você mataria. O que é visível é tangível. Eu vejo. Entendeu? Eu mataria essa questão aí. Tá vendo? Então, assim, as questões, sinceramente, nessa prova do Banrisul, elas estão muito mais cansativas do que difíceis. E como que eu elimino o problema do cansaço numa prova de concurso? Fazendo questões. Ontem eu fiz um planejamento de estudo para uma aluna que está estudando para o MP, e ela falou assim para mim, Vivi, ainda bem que você colocou para eu fazer 16 questões de matemática por dia. De matemática e raciocínio. 8 de matemática, 8 de raciocínio. Ela faz todos os dias. Vivi, no primeiro dia eu fiquei muito cansada. No segundo dia eu fiquei menos cansada. Depois de uma semana eu já estava acostumada e no simulado eu não me perdi. Pessoal, se você não treinar, fazer questões, ler texto, teve um texto de interpretação de texto nessa prova do Cesar Rio, que ele era gigante. Sabe o que é gigante? Gigante. Tá? E nesse caso, eu não posso
correr o risco de ficar cansado porque eu não estou habituado com a leitura dos textos. Eu não posso fazer um negócio desse, tá? Então, nesse caso, eu preciso me preparar para o dia da prova. Me preparar para o dia da prova é fazer simulado. Eu não sei se vocês já sabem, nós aqui da Central teremos 2 simulados. Depois vocês entrem em contato com os atendentes, né? Para você poder também participar, caso você ainda não seja aluno da Central de Concurso. E se você for aluno da Central de Concurso pela live ou pelo presencial, já faz logo a sua inscrição, tá? A gente está fazendo questões com muito carinho para que você possa aí chegar melhor preparado no seu concurso. Então, vamos lá. Aquela questão lá do Net Promoter Score. Ó, Net Promoter Score é uma pesquisa na qual o cliente informa o nível de indicação do banco para amigos ou conhecidos, em um nível de 0 a 10. Esse tipo de pesquisa é utilizado para A. Avaliar os gerentes mais qualificados. B. Incentivar o empreendedorismo interno nas agências. C. Medir o grau de fidelidade dos clientes. C. Monitorar o atendimento em tempo real. Ou E. Premiar as agências mais adequadas por região. Falei, né, gente? Satisfação e fidelidade. Boa. Tá? Tá vendo? Questãozinha simples, não tem nada demais. Dúvidas sobre técnica de vendas? Pessoal, você vai conseguir, ó, a gente fez aqui né? Remember, cara, são 8, a gente dá esse conteúdo em 8 horas de aula, gestão empresarial, mais 8 horas de aula, fiz aí rapidinho, só para pontuar para vocês o que a gente trabalha em cada contexto, o tipo de pergunta que pode cair que induz a erro, mas tenho certeza que você vai se dar bem nessa prova. Um outro conteúdo que faz parte aqui da nossa live de hoje, do nosso aulão, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é grande. Ele trabalha dentro de um contexto de levar o direito da pessoa com deficiência de ter, né, garantido aí seus direitos fundamentais, né, em vários contextos. Educação, trabalho, saúde, habilitação e reabilitação. A gente tem habilitação e reabilitação tanto na parte do trabalho também. Eu tenho, dentro da parte de tecnologia, assistência social, previdência social, tudo isso é trabalhado dentro da Lei 13.146. Mas, de longe, o que mais cai desse concurso, nos concursos em geral, sobre a Lei 13.146, são os conceitos. O que é uma pessoa com deficiência, né? Como que é feita a avaliação, quais são os fatores que são verificados na avaliação, como é o tipo de avaliação, se a avaliação é obrigatória, esse tipo de pergunta é o que mais cai. Um dos temas que mais cai. Outro tema que mais cai, os conceitos. Toda vez que você for estudar uma lei, você tem que se atentar. O que é acessibilidade? O que é tecnologia assistiva? O que é ajuda técnica? O que é uma barreira arquitetônica? São todos conceitos que podem induzir você a erro. Será que a deficiência afeta a plena capacidade civil? Coloca aí para mim. Vocês acham que a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa com deficiência? Sim ou não? Põe aí no chat, por favor. Olha lá, o pessoal está falando aqui de novo, né? Então, ó, a lei, primeiro, define que pessoa considera, né? Considera, é o termo. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. O que é uma pessoa que tem impedimento de longo prazo? Aquela que tem impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, vai obstruir a sua participação plena e efetiva. Quando for
necessário, será feita uma avaliação da deficiência. Essa avaliação vai ser sempre biopsicossocial. E a intenção dessa avaliação é verificar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, as limitações no desempenho de atividades e a restrição dessa participação. Quem que cria o instrumento para avaliação da deficiência? O Poder Executivo, tá bom? É interessante saber algumas coisas da lei, porque isso aqui pode induzir você a erro na hora de responder uma questão. Toda vez que você for estudar qualquer lei, vá na definição dos termos, tá? Então, vamos lá. O que é acessibilidade? Acessibilidade são possibilidades e condições, então eu vou estabelecer e dar condições e possibilidades para que, com segurança e autonomia, a pessoa use espaços mobiliários, né? Seja no ambiente público ou privado, na zona urbana ou na zona rural, da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, são situações, condições, para que qualquer espaço, qualquer equipamento, qualquer ambiente, qualquer móvel, qualquer mobiliário, seja usado, tanto no público quanto no privado, zona urbana ou zona rural, para a pessoa com deficiência, mas também para a pessoa com mobilidade reduzida. Então quer dizer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência também é para quem tem mobilidade reduzida? Também. As condições de acessibilidade, elas também são para um idoso. O idoso, ele não é uma pessoa com deficiência, ele tem uma mobilidade reduzida. A gestante, ela não é deficiente, ela tem uma mobilidade reduzida, né? Então, nesse caso, trazer a condição para que se use qualquer ambiente, qualquer espaço, qualquer equipamento com segurança e autonomia, estou garantindo condições de acessibilidade. Desenho universal. O que é o desenho universal? Eu sempre brinco, né? Que um dia eu estava dando aula e eu perguntei, gente, vocês sabem o que é desenho universal? Uma aluna levantou a mão e falou, professora, desenho universal é aquele desenho que tanto o adulto quanto a criança pode assistir? Não. Desenho universal é qualquer produto, qualquer ambiente, qualquer programa, qualquer serviço que qualquer um pode usar e não precisa de adaptação. Né? Quando você vai num shopping, que você tem a praça de alimentação, que tem mesas, cadeiras, espaços para que qualquer um possa fazer uso daquele ambiente, eu tenho um desenho universal. Quando eu chego numa sala de aula, que eu tenho lá o local, piso tátil, cadeira, local para colocar a cadeira de rodas, uma mesa com altura de algum, né, com altura para que alguém que não possa usar uma cadeira, que tem aquele braço convencional nas nossas salas aqui, coloque a cadeira de rodas debaixo da mesa. Tudo isso tem que ser pensado. E isso eu estou trabalhando dentro do contexto de desenho universal. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas ou serviços que vão promover a funcionalidade. Então, quando eu tenho um teclado adaptado para que a pessoa com ou sem deficiência faça uso, ele não é um teclado feito para que todos usem. Se ele fosse um teclado feito para que todos usassem, ele teria um desenho universal. Ele não é, ele é adaptado, ele tem um suporte que dá a condição da pessoa com deficiência usar. Esse suporte é um recurso de tecnologia assistiva, né? Ou ajuda técnica. Ele serve para trazer o quê? Quais são as palavras-chave que você pode usar? Autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. São palavras associadas à condição de, né, trazer do uso da tecnologia assistiva. Uma outra teoria, né, uma outra definição que sempre induz o pessoal a erro é barreira. O que é uma barreira? A barreira é qualquer obstáculo, qualquer impedimento que vai fazer com que a pessoa com deficiência não consiga usar alguns espaços, ou alguns serviços, ou alguns equipamentos, por exemplo. A gente tem uma barreira que é a urbanística. São aquelas encontradas nas vias e espaços públicos ou privados abertos ao público. Pessoal, tem afluência de pessoa, tem uma calçada que não é legal, o cadeirante não consegue fazer uso, naquele espaço eu tenho uma barreira arquitetônica, tá?
Então, eu preciso entender que nesse conceito de barreira, o que eu preciso é diminuir. Então, quanto mais ruas, calçadas, praças, né, eu tenha condição dessas pessoas, tanto no âmbito público quanto privado, fazer uso, sem nenhum empecilho, ter rampa, ter piso tátil, ter, né, toda essa condição suprida, eu não tenho aquela barreira arquitetônica, urbanística. Quando eu não tenho, eu tenho a barreira urbanística. Então, a barreira arquitetônica são as que a gente encontra nos edifícios, tanto público quanto privado. Quando eu vou num prédio, vou lá no médico, né? Saio da minha casa, sou cadeirante, vou para o médico, chego no médico, a minha cadeira de rodas não passa na porta do elevador. Acabei de ter um problema, uma barreira arquitetônica que me impede de fazer uso do espaço. Então, nesse caso, precisa passar por uma reforma, porque o prédio que não tem condições de acessibilidade para atender a todos, tem um grande problema. Tá? Barreira nos transportes. Ter um local para colocar cadeira de rodas no metrô, ter um local no avião, no navio, no transporte de ônibus, né? Transporte coletivo, normal. Quando eu não tenho toda essa condição que dá direito ao cadeirante, com deficiência visual, o idoso, de ter acesso ao transporte seguro e de qualidade, eu tenho uma barreira no transporte, tá? Barreira nas comunicações e na informação. Pessoal, quando eu vou em determinado lugar buscar uma informação, se eu não tenho ninguém que me ajude, né, a ser atendido, né, se eu sou deficiente e eu não tenho ninguém para me atender, eu tenho uma barreira na comunicação. Se eu não tenho um sistema, uma tecnologia que faça com que eu me comunique também de acordo com a minha deficiência, eu tenho uma barreira na informação ou na comunicação. De longe, o que a gente mais ouve dizer dentro, né, do que a gente trabalha aí com as pessoas com deficiência é que as barreiras atitudinais são as que mais impedem a inclusão plena. O que é uma barreira atitudinal? É você ter, né, às vezes, olhares, palavras, atitudes, comportamentos que impedem a participação dessa pessoa na vida social, né? E que traz a ela aí um pouco de sensação de não estar sendo bem-vinda ou de não estar num lugar que é para ela, e é para ela. Esses dias teve um Rock in Rio, lembra do Rock in Rio? Esses dias não, né? Faz um tempinho já, uns meses. E a pequena Lô é uma moça, influencer, que ela tem uma moto, e ela vai para cima e para baixo com aquela moto. E ela foi no Rock in Rio. Agora ela tá namorando, tá pegando, tá pegando. Pequena Lô tá pegando. E aí, ela foi lá e, de repente, alguém... A Ellen Jaburu, feiosa, tupicou na motinho dela lá e falou para ela, olha a Zé Povinhagem da Ellen Jabur. Ô, você não está vendo a área para deficiente ali? Pequena Lô olhou do alto de sua moto para Jaburu e falou, querida, presta atenção, inclusão não é ter área para deficiente. Inclusão é eu estar onde eu quiser estar. Sua feia. Eu não sei se ela falou a feia, mas eu falaria. Cara, como que é um negócio desse? Então, ó, não adianta. Tem área, tem sistema de informação, tem esclarecimento, tem lei que obriga e tem, às vezes, uma atitude que limita a participação da pessoa, a pessoa fica chateada. Pessoal, eu acabei de assistir ontem à noite, na hora que eu cheguei em casa, a série da Boate Kiss. Toda noite, a mesma noite. É pesado. E uma moça lá, ela perdeu a perna. E antes de perder a perna, ela era super assediada por um rapaz, o rapaz queria, era o amor da vida dele. Ele ficou com ela na noite do incidente e levou ela para o hospital. E quando ele percebeu que ela perdeu a perna, ele simplesmente não quis nem continuar conversando com ela.
E essa moça, hoje, ela é influencer, ela se aceitou, ela fez, né, no final lá não vou dar o spoiler, mas ela fez uma ação lá no final para mostrar que eles continuavam sendo pessoas que estavam querendo continuar com a vida deles, que eles tinham esse direito, né? Então, as pessoas com deficiência hoje, elas estão empoderadas, elas têm essa lei que garante educação de qualidade, sistema inclusivo, trabalho, um trabalho que seja de acordo com aquilo que eles consideram que são bom para eles. Eles não são obrigados a passar por nenhum tratamento, uma institucionalização. Eles não são obrigados a fazer coisas que as pessoas querem que eles façam porque eles são deficientes, eles têm autonomia. Só em poucos casos lá, que quando você for assistir aula você vai entender um pouco mais, pode ser que não tenha o seu livre consentimento e participação na decisão, pouquíssimos casos, raríssimos casos, como o caso de perigo de morte ou emergência, né? Porque, no geral, a pessoa com deficiência ela não é obrigada a passar por nenhum tratamento ou institucionalização sem o seu livre consentimento. Então, graças a Deus, a gente tem uma condição diferente, mas precisa ter lei para eu garantir que a pessoa com deficiência... Isso aqui, ó, eu dei aula para o concurso de educação recentemente e caía o Estatuto da Pessoa com Deficiência e eu batia na tecla. A pessoa com deficiência ela tem direito a uma educação, ela tem direito a atendimento educacional especializado, ela tem direito a todo recurso, ela tem direito a um profissional de apoio escolar, ela tem direito a um sistema que garanta a ela, qualquer que seja, o suporte individualizado para que ela aprenda dentro das suas condições o mais longe possível ao longo da vida. E tem gente que ainda acha que não. Ah, professora, não. Que não, meu. A deficiência, ela é uma condição que não impede a pessoa de fazer nada. Tá? Vamos acabar com esse negócio de achar, pô, nós estamos em 2023, tem que cair no concurso uma lei que estabelece o direito da pessoa com deficiência, porque se não tem lei, a gente não faz o negócio valer. Não dá. Exatamente, inclusão. Não posso matricular a criança em outro lugar. A matrícula é na sala comum. Exatamente, sala comum, pública ou privada. E não pode negar a matrícula. Se negar a matrícula em função da deficiência, é crime. Né? Pois a gente vai ver na nossa aula também de estatuto. Olha lá, comunicação. Eu tenho que saber como que eu vou me comunicar. Vai ter Libras, Braille. A pessoa com deficiência, ela tem direito a um intérprete de Libras dentro da sala de aula, ou uma classe bilíngue, se ela estudar numa escola pública, se ela conseguir vaga também, que não tem muitas vagas assim, né? A gente vai ver isso no decorrer da aula. Tem locais, por exemplo, o trem. Quando você entra no trem, o que você ouve? Quando você está indo pelo trem, né? Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É muito caro quebrar toda a plataforma para ajustar aquele vão entre o trem e a plataforma. Nesse caso, o que a gente faz? A gente faz uma adaptação razoável, a gente põe uma chapa, né? Quem é aluno lá de Santo André sabe, né? Quando chega um cadeirante lá em Santo André, a gente tem uma rampa, porque é alta, né? A calçada para entrar dentro da consultoria, então tem uma chapa. Então, uma adaptação razoável, aquela que não gera ônus desproporcional e que, mesmo assim, eu consigo dar toda a condição de segurança e autonomia para a pessoa com deficiência. Tem dois conceitos que também podem induzir você a erro, que são os elementos de urbanização, que são quaisquer componentes de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento de esgoto, né? Ou mobiliário urbano, que são conjuntos de objetos existentes nas vias e espaços públicos que são superpostos ou adicionados àqueles que já existem. Existem bancos de praça, hoje a gente já tem um desenho universal na maioria dos banquinhos de praça. É uma altura que todo mundo já consegue fazer uso. Antigamente não era assim, tinha um mais alto e uma adaptação um pouquinho mais baixa. Quando você vai numa praça, tem lá um bebedouro um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo. Antigamente, quando a gente tinha orelhão na rua, tinha um orelhão mais alto e um orelhão mais baixo. Hoje, quando você vai apertar o sinal lá, você é pedestre, que você vai atravessar a rua, né, na rampa, bonitinho, você tem o quê?
é um pouquinho mais baixo o botão, tem uma plaquinha em braille para o deficiente visual ler o que está ali. Então, são condições que são colocadas aí nesses elementos de urbanização ou nesses mobiliários urbanos também para trazer segurança e inclusão para as pessoas com deficiência. A gente tem também a pessoa com mobilidade reduzida. Eu, quando eu pesava 120 quilos, na minha época, não tinha aquele banco para obeso que tem no metrô. Eu dava uma de louca mesmo, falava que eu estava cansada, que eu queria sentar, pesava 120 quilos, e foi num dia onde eu entalei na catraca do busão que eu decidi que eu ia operar o estômago. Fui lá, entalei na catraca do busão, aí o rapaz falou assim, desce pela frente. Eu falei, lógico que é pela frente, você quer que eu passe voando em cima da catraca? Fica nervoso, imagina. Entalada na catraca do busão, né? Desci pela porta da frente, vim embora triste. Cheguei aqui na Central, lembro que eu fazia faculdade de manhã, trabalhava aqui na Central, trabalhei o dia inteiro triste. Quando eu fui embora de noite, eu morava na Aricanduva nessa época. Fui, peguei a lotação lá no terminal Vila Formosa, lá, sabe no terminal Carrão, do lado do metrô Carrão, do lado do cemitério Vila Formosa. Sentei na lotação, que ia lá pro Jardim Savoy, lá onde eu morava. Nervosa ainda, estava nervosa, desde manhã nervosa. Tinha já comido 8 Big Mac de nervoso. Cara, quando eu sentei, a menina falou assim para mim, você não tá vendo que não cabe nós duas aqui? Né? Mano, eu já estava nervosa de manhã. Os Big Mac foram insuficientes para acabar com o meu nervo. Cara, eu cheguei para ela e falei assim, então levanta, Flor. Não cabe nós duas, levanta. Eu, na minha Zé Povinhagem, mandei a menina levantar. E, naquele momento, não tinha essa concepção de ser uma pessoa considerada com mobilidade reduzida e que tinha assento especial em ônibus, assento especial em lotação, assento especial, né, em metrô. Mas foi uma situação que me impulsionou a operar o estômago depois de um tempo. Eu operei, esse ano vai agora em abril fazer 18 anos que eu operei. Então, o obeso, a lactante, a pessoa com criança com colo, o idoso, a gestante, são considerados pessoas com mobilidade reduzida. E aquelas condições de acessibilidade, aquela condição de eliminação da barreira dos transportes, ela ocorre para todo mundo, tá bom? Residências inclusivas. Vocês já ouviram falar? Isso aqui cai em prova. Residências inclusivas são unidades de oferta de serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. Essas residências inclusivas, elas são ofertadas para jovens e adultos que não conseguem, caso fiquem sozinhos no mundo ou sejam vítimas de maus tratos, se cuidar sozinhos. Então, quando a pessoa não tem condição, autossustentabilidade, ou está com vínculos familiares fragilizados, é acamado, não consegue suprir suas necessidades básicas, ela pode ser encaminhada para essas residências inclusivas no âmbito do SUAS. A gente tem também, para uma pessoa que tem uma certa autonomia, a moradia para a vida independente, né? A moradia para a vida independente é aquela moradia destinada a jovens e adultos que têm um pouco já de condição para elevar a autonomia deles. Pessoal, a gente tem um atendimento pessoal, o atendente pessoal, que é a pessoa que atende o deficiente, tirando as ações que exijam um pouco mais de conhecimento no âmbito de enfermagem, nas suas ações de higiene, locomoção e alimentação cotidiana, e o acompanhante, que é o cara que acompanha a pessoa com deficiência, o hospital, INSS, etc. E o profissional de apoio escolar. Toda criança com deficiência tem direito a ter um profissional de apoio escolar que também vai cuidar da alimentação, higiene e locomoção primordialmente dentro do sistema escolar. A escola vai ofertar, não pode cobrar nada mais por isso, beleza? Bom, a lei ela fala do que é dever de todos nós, comunicar às autoridades caso saiba alguma coisa sobre negligência, violência, que a discriminação da pessoa com deficiência ocorre por ação ou omissão, né? Nós vamos ver isso durante as nossas aulas, quem for aluno aqui nosso, tá? E
A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa com deficiência. Ele pode casar, constituir união estável, exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, sobre ter acesso a informações adequadas sobre reprodução, inclusive no âmbito do SUS. Se a pessoa com deficiência quiser engravidar, ela tem sim toda a orientação no SUS sobre fertilidade, sobre toda a condição necessária para tratamento, para poder para ter seu sonho de maternidade ou paternidade, né, estabelecido. Conservar a fertilidade é vedada a esterilização compulsória. Exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária. Exercer o direito de guarda, tutela e curatela. Adoção, como adotante ou adotando, né? E o resto da lei fala exatamente sobre o seguinte: é dever de todos comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violência ou ameaça a esses direitos. E a pessoa com deficiência, a lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai tratar dos direitos da pessoa com deficiência ao vida, saúde, sexualidade, paternidade, maternidade, alimentação, habitação. Você sabia que 3% das unidades habitacionais dos projetos habitacionais do governo são destinados à pessoa com deficiência? Olha lá, na nossa aula a gente vai ver isso aí. A educação, a profissionalização, o trabalho, a previdência, a habilitação, reabilitação, ao transporte, a acessibilidade. Por exemplo, a gente vai falar sobre vagas de estacionamento, a gente vai falar sobre frota de táxi, a gente vai falar sobre frota de carros de aluguel, né? A cultura, como funciona, ele tem direito a um assento para o acompanhante dele no cinema, tem direito à redução na entrada, né? Ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, né? Tudo isso que já é um direito social instituído a você, né? E a todos, né? Com ou sem deficiência. Também está estabelecendo o que está na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, né? E todas as outras normas que garantam aí bem-estar pessoal, social e econômico. Esses são os conteúdos desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu amo, amo, amo de paixão. Sou fanzona, fanzaça disso. Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos ver se a gente acerta. Vamos lá. Uma, a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Ó, aqui está o pulo do gato. Serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, de acordo com a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, denomina-se A, elemento de urbanização, B, comunicação, C, adaptação razoável, D, ajuda técnica ou E, desenho universal. O que vocês acham? Ó, Vaguinão, hein? Aê! Olha, Kate, Laura. Boa, galera. Show de bola. Certinho. Alternativa aí. Olha essa aqui, ó. De acordo com a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que concerne a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, está correto o que está inscrito em: não se destina a adultos, assim a jovens portadores de deficiência. Tá certo ou está errado isso? Errado. Tanto a moradia para a vida independente quanto as residências inclusivas, elas são destinadas a jovens e adultos, beleza? Moradia capaz de proporcionar serviços apenas individualizados? Não, são individualizados e coletivos. Moradia capaz de proporcionar serviços que ampliem o grau de autonomia? Sim, porque ele já é
um pouco independente e ele vai ter a sua independência ampliada. Moradia destinada especialmente à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade. Isso não é moradia para a vida independente. Isso aqui é residência inclusiva. Tá ok? Então, a alternativa D é residência inclusiva. E moradia destinada à pessoa com deficiência em situação de dependência com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, não se destina a adultos. Ó, já mataria aqui também. Tá bom? Então, moradia para a vida independente é aquela capaz de ampliar o grau de autonomia da pessoa com deficiência. Claro, estou dando aqui, né, um passant aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar uma questãozinha aqui. Pode falar, Kate. Pode falar. Qual é a dúvida? É da teoria mesmo? Ó, vamos lá. Anota aí, gente. Residência inclusiva. A residência inclusiva é aquela destinada a jovens e adultos que não têm condição de se sustentar, de se cuidar sozinho, ou que tem vínculos familiares fragilizados. Ou seja, a pessoa é vítima de violência, a pessoa está sem alimentação devida, a pessoa está sendo negligenciada ou explorada, e sem ninguém para cuidar dela, ela não consegue viver. Isso é a residência inclusiva. Ele é trabalhado no âmbito do SUAS, Serviço Único de Assistência Social. Então, o SUAS, ele é um lugar que vai receber a pessoa com deficiência, que não se cuida sozinha, nem para tomar banho, nem para comer, nem para tomar remédio, é maltratada, está numa situação nutricional deplorável, né? Ela é vítima de violência e negligência. Nesse caso, se eu colocar ela em qualquer outro lugar, ela vai morrer. Ela não tem condição de se cuidar sozinha. Vai para a residência inclusiva, Serviço Único de Assistência Social. Beleza? Moradia para a vida independente. Pessoal, eu consigo dar uma vida independente para uma pessoa que não se cuida sozinha? Sim ou não? Eu consigo colocar uma pessoa numa moradia para a vida independente se ela não se cuida sozinha? Não. Nesse caso, se ela não se cuida sozinha, residência inclusiva. Se ela já anda, come sozinha, vai no banheiro, se alimenta, conversa, fala o que está sentindo, tem condição de, com uma reabilitação, uma habilitação, arrumar um trabalho, ela só não tem onde ficar. Tem um vínculo familiar fragilizado também, né? Pode ter sido abandonada, como acontece, principalmente crianças, né? Só que as crianças não vão para a moradia para a vida independente. Essa criança está num acolhimento, depois, quando ela cresce, ela tem que ser encaminhada por esse lugar, porque ela não tem para onde ir. Essa pessoa, ela já consegue fazer muitas coisas sozinha, ela consegue fazer tudo. Ela tem que ter apoio individualizado, ela tem que ter apoio coletivo, e esses apoios e essas dinâmicas desse lugar vão trazer para ela uma ampliação daquilo que ela já tem de autonomia. Então, eu vou trabalhar na potencialização para essa pessoa cada vez se tornar mais independente. Isso é moradia para a vida independente. São ações individuais e coletivas para jovens e adultos que vão ampliar a autonomia desse público. Entendeu? Se não entendeu, pode perguntar. Tá? A gente vai ter aula sexta-feira à noite também, e aí eu posso tirar dúvida de vocês. Que tipo de pergunta pode cair também? Habilitação profissional. Pessoal, existe a habilitação e a reabilitação da condição física,
né, psicomotora, e tem a habilitação e a reabilitação que a gente chama de profissional, que está ligada à condição da pessoa ter uma garantia de trabalho. Hoje, as empresas, com X número de colaborador, ele é obrigado a ter no seu quadro funcional, né, seu quadro de funcionários, pessoas com deficiência. E a pessoa com deficiência, a habilitação dessa pessoa com deficiência, ela ocorre por tempo determinado, né? Por tempo determinado e concomitante à inclusão da pessoa na empresa. Então, a gente vai ver, quando a gente estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que essa condição toda de habilitação deve ocorrer mediante contratos de trabalho, prévia formalização de contrato de trabalho. Então, até você que não estudou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com essa questão, você já consegue entender um pouquinho como funcionam as dinâmicas de trabalho para a pessoa com deficiência. Olha aqui, a gente consegue saber também, ó, o que é atendimento prioritário, né? O que é atendimento prioritário da pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência, ela tem extensivo ao acompanhante, ao atendente, alguns direitos do atendimento, né, prioritário. Dentre eles, não faz parte o recebimento da restituição do imposto de renda. A pessoa com deficiência, ela tem direito do recebimento da restituição do imposto de renda nos primeiros lotes. Isso faz parte das condições de atendimento prioritário. Nesse caso, somente a pessoa com deficiência, e não é extensivo para o seu acompanhante, seu atendente, o recebimento da restituição e a tramitação processual, porque ó, o que ele está pedindo é o que não faz parte, né, dos direitos extensivos ao acompanhante e ao atendente. Tá? Vocês vão entender melhorzinho na aula. Outra coisa que cai também, em que momento a pessoa com deficiência, né, são várias, ó, uma pergunta que vai contemplar vários contextos, ó, vamos lá. Nos termos da Lei 100.146, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento livre, prévio, esclarecido, em casos de risco de morte e emergência de saúde, resguardado seu superior interesse e adotado as salvaguardas legais cabíveis. Nesse caso, essa é a alternativa correta. Mas as outras, vamos ver o que está errado? Olha lá. Poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada. O que eu fiz? O que eu falei para vocês? Não poderá. Não pode. Olha lá. Situação de curatela não terá participação de obtenção de conhecimento. Mesmo que ele tenha curatela, ele tem que ter a maior participação possível. O seu acompanhante e atendente tem direito à prioridade na tramitação processual. Acabei de falar. A tramitação processual e a restituição do imposto de renda são atendimentos prioritários garantidos somente à pessoa com deficiência e não extensivos ao seu atendente e ao seu acompanhante. E a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes de ação afirmativa. Se ele não quiser fazer uso, por exemplo, do benefício do governo, ele não é obrigado. Então, quando eu falo está obrigado à fruição, ele é obrigado a aceitar tudo o que o governo e as pessoas falam para ele. Ele não é. Ele vai fazer aquilo que ele tem vontade. E uma questão muito interessante, que eu acho muito legal, ele fala o seguinte: a legislação mais moderna se refere à pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, como deficiente, pessoa com deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais e excepcional. A gente já ouviu falar, né? Vamos lá. A gente já ouviu falar de mundo, a gente chama de deficiente, a gente chama de pessoa portadora de necessidades especiais. Essa lei, que é a legislação mais recente, chama a pessoa com, né, trata a pessoa que tem impedimento de longo prazo de pessoa com deficiência, tá bom? Pessoa com deficiência.
Ó, a Kate está perguntando, Vivi, em caso de curatela, é o que está acontecendo com a herdeira das casas pernambucanas? Eu não sei o que está acontecendo com a herdeira das casas pernambucanas. Porém, o que eu sei? A curatela, ela não incide na decisão sobre casamento, fertilidade, se a pessoa pode adotar. Se ela já tiver uma certa condição, um certo discernimento, ela continua tomando algumas decisões, né? Nesse caso, Kate, essa pessoa, esse curador, principalmente, ele primeiro é escolhido por um juiz, ele não se autodeclara curador. Segundo, ele é para o âmbito da gestão patrimonial. É para cuidar de que não dilapidem o patrimônio e de que supra todas as necessidades. Então, que pegue o dinheiro dessa pessoa e use para o benefício dela. E, claro, se houver alguma se houver alguma necessidade de algum tratamento, essa pessoa, já que está inconsciente, tem alguma determinação também judicial, já que ela não tem condição nem de participar da decisão e nem de dar o seu consentimento livre, prévio esclarecido, ela entra naquela situação de, se ela necessitar, em caso de emergência ou risco de morte, não precisa do consentimento, nem do curador, tá? Então, nesse caso, depende de toda a situação, mas normalmente o curador, ele é destinado por um juiz, cuida da gestão patrimonial e ele pode sim decidir sobre alguns âmbitos, mas não sozinho, né? Teve um caso, inclusive, de uma mãe, que é curadora de um rapaz que é portador de síndrome de Down, e ele namorava com uma moça também portadora de síndrome de Down, os dois tinham alguns agravamentos aí, alguns comprometimentos e algumas circunstâncias um pouco diferenciadas, e ela solicitou que a justiça desse o direito de fazer vasectomia nele, porque eles tinham vida sexual ativa, e se eles tivessem filho, né, poderia, quem que vai cuidar desse filho? E nesse caso a justiça deu. Então foi via justiça que ela conseguiu fazer algo tão, né, importante naquele momento para aquele jovem. E nesse caso é a mesma coisa. Então, se ela está inconsciente e passar por um tratamento é importantíssimo, porque tem risco de morte, né? O curador pode até falar não, vai continuar, né? Então, em âmbito geral, tem que prestar contas uma vez por ano para o juiz e é sobre âmbito patrimonial e financeiro, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido valido a pena aqui a nossa super live, tá? Eu adorei a nossa tarde, tá? E espero mesmo encontrá-los na sala de aula, na nossa live, encontrá-los em breve na lista de aprovados, tá bom? Que bom que vocês gostaram, que bom mesmo, fico feliz, tá? Fique aí amanhã. Quem é que vem amanhã dar a live para vocês? Quem que está amanhã aqui com vocês? Ah, graças a Deus, graças a Deus. Então, mande um beijo para Roberto Eugênio amanhã, tá? Fala para ele que eu estou aqui em São Mateus esperando ele para tomar um caldo de cana e comer um pastel. E é nóis. Pessoal, beijo vocês da Mateu Bem. Tchau!